Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui na página do 180 Graus no Facebook. Nesta tarde de segunda-feira, eu recebo aqui o vereador Daulindo Moura. Tudo bem, vereador? Tudo bem, boa tarde, Poliana. Boa tarde a todos os que nos assistem aqui, pelo canal. Certo, e para você que é internauta do 180 Graus, nós vamos debater aqui um assunto que tem levantado muita polêmica aqui em Teresina nas últimas semanas, que trata justamente do projeto de regulamentação dos transportes por aplicativo Uber, o 99 e outros aplicativos que são utilizados pela população para fazer seu transporte pessoal, para ir para o trabalho, para ir para as festas. E diante de um projeto que chegou à casa através da Prefeitura de Teresina, um projeto de autoria do Executivo, esse tema tem sido bastante discutido, que desde que a chegada desses transportes aqui na capital, a implementação do uso dos aplicativos, já tem gerado muita polêmica, não é, vereador? E realmente, o que é que tem sido debatido lá na Câmara que tem gerado tanta polêmica entre taxistas, motoristas de Uber, os próprios vereadores e a Prefeitura de Teresina? Qual é o coração desta polêmica? Bom, primeiro deixar claro que esse serviço por aplicativo é algo muito novo e por isso é muito difícil de algumas pessoas entenderem, mas essa não é uma concessão pública, essa é uma iniciativa privada, que em geral nós temos empresas de fora, empresas internacionais, nacionais e empresas também locais, que hoje já prestam esse serviço a nível de Teresina. Dizer que, como tudo que é novo, existe uma polêmica, mas eu tenho certeza que, assim como em outras cidades do país, nós vamos conseguir regulamentar essa questão. Mas como envolve também a questão de trabalho, estamos falando de um momento em que nós temos uma crise gigantesca em todo o país, principalmente no que diz respeito à geração de emprego e renda. E essas empresas por aplicativo chegaram, por exemplo, aqui em Teresina nós devemos ter aí cerca de mais de 7 mil hoje trabalhadores que estão sustentando, alimentando as suas famílias com um serviço prestado por esses aplicativos. Então nós estamos falando de vida de pessoas, para além das pessoas que utilizam desse sistema, que, diga-se de passagem, em geral são jovens, na hora de estudar, na hora de trabalhar, são donos de casa na hora de fazer alguma compra. O fato é que a população abraçou esse tipo de transporte e nós já não abrimos mais mão, estamos fazendo essa luta, inclusive como vereador que tem apresentado muitos projetos na área de novas tecnologias, estamos fazendo também essa disputa ali na Câmara Municipal. Não é uma disputa fácil, é uma nova geração, mas certamente eu acho que no final a população de Teresina vai sair vitoriosa, tendo em vista de que ninguém consegue barrar a tecnologia, seja na Câmara Municipal ou mesmo nos tribunais de justiça. Essas novas tecnologias estão chegando. O mais coerente seria que a gente pudesse garantir uma grande vitória para a população ali ainda na Câmara Municipal, como foi feito em outras capitais do Brasil e do mundo. E eu acho que nós vamos chegar a esse consenso. Temos algumas ainda divergências, temos contrapontos cruciais, como é o caso da idade dos carros, como é o caso do limite de motoristas por aplicativo, mas eu acho que nós vamos conseguir aí chegar a consensos que possa sair ganhando todo mundo. Aqueles que são patrimônio da nossa cidade, no caso dos taxistas, mototaxistas, assim também como aqueles que encontraram, como falei, nessas novas tecnologias, uma condição de alimentar, de sustentar sua família no momento de tanta crise em nosso país, mas principalmente a população que já abraçou, tendo em vista o sistema de transporte coletivo da nossa cidade. Eu acho que esse é o ponto-chave dessas novas tecnologias. É a deficiência que nós temos, não só em Teresina, mas em todo o país, do sistema de transporte público coletivo. Observe aqui em Teresina, por exemplo, nós temos terminais hoje lindíssimos, nós temos paradas de ônibus muito boas, confortáveis, mas o sistema de transporte coletivo não modernizou, ele é deficitário, ele tem muitas deficiências e a população ainda tem muita dificuldade. Basta a gente observar aqui o valor da passagem. Se você juntar aí 3 pessoas que utilizam o sistema de transporte coletivo pagando uma passagem inteira a R$ 3,60, nós temos certamente essas 3 pessoas utilizando o sistema por aplicativo e seguindo a sua viagem para quase qualquer lugar da nossa cidade. Ou seja, nós temos hoje, para além da modernização da nova tecnologia, algo que não concorre diretamente com os taxistas. Acho que é muito pouco as pessoas que deixaram de usar o táxi para usar esses novos aplicativos. O que nós temos, de fato, são pessoas que estão se juntando para ir, através desses aplicativos, para a faculdade, para o trabalho, para fazer as compras no centro da cidade,
por conta de uma deficiência que nós temos no próprio sistema de transporte público coletivo. Agora, vereador, uma das argumentações da Prefeitura de Teresina é porque, justamente como o senhor ressalta, os aplicativos, o uso de transporte por aplicativos, motoristas que utilizam disso como meio de vida, surgem justamente em momentos de crise. O país está enfrentando muito problema com desemprego, as pessoas estão ficando sem um emprego formal e elas recorrem a esse tipo de trabalho, de certa forma, meio que na informalidade, não é, para poder garantir uma renda. Mas, com a perspectiva de crescimento do país, argumenta a Prefeitura que vai chegar um momento em que essas pessoas vão voltar a ter empregos formais e essa quantidade de Uber, de 99, as pessoas vão deixar de oferecer esse serviço e vai onerar o transporte público, né? Mais uma vez. Então, para se readequar ao sistema. O senhor concorda com esse entendimento da Prefeitura e se diverge por quê? Olha, o que a gente observa, primeiro, como eu já falei, nós temos uma deficiência no transporte público, né, como um todo. Como um todo. Essas novas tecnologias chegam, a população abraça. Qual é a iniciativa do Poder Executivo e do Poder Legislativo? Como foi feito em todo o Brasil e em todo o mundo? É regulamentar, mas garantir uma regulamentação onde essas pessoas não sejam prejudicadas. Nós estamos falando de homens e mulheres, cidadãos que encontraram nisso uma condição real de dar a sustentação para suas famílias. E assim está acontecendo. O que acontece? Nós temos certamente muita dificuldade no que diz respeito à questão trabalhista, mas ao mesmo tempo também nós temos dentro dessas dificuldades também em outros setores. Como eu falei, esse sistema de aplicativos, em geral, são caronas pagas. Ou seja, se a gente for tirar daqui essa condição da forma como que está sendo posta, aí nós vamos dizer para o trabalhador que encontrou nessa forma de trabalho, dizer assim, agora no Natal, começa a te preparar aí, porque você vai parar de fazer esse serviço que vem dando certo para ti e para a tua família. Acho que isso é muito injusto, é muito cruel com esses profissionais, assim também para a população. Se daqui a pouco nós não teremos mais a quantidade de motoristas por aplicativo trabalhando nessa questão, justamente coincide com a proposta que nós estamos buscando consensualizar entre os vereadores. O que é? É que quem está na plataforma agora possa permanecer na plataforma se a gente está pensando em ter aí um percentual. Então, quem já está na plataforma, continua na plataforma. E conforme for tendo essas baixas, aí no caso vai saindo da plataforma, até que você chegue a um número ideal. Você me pergunta assim, qual é o número ideal? A Prefeitura colocou um número ideal de 2.000. Então, como é que a gente vai aqui dizer assim, a partir de agora, esses 2.000 vão permanecer na plataforma, esses outros 5.000 vão sair. Qual vai ser o critério utilizado para quem sai e quem fica? Mas se sabe hoje essas quantas são as pessoas questões. tem? Assim, existe um percentual de cerca de 7.000 pessoas, mas isso nós só vamos saber de fato quando a gente regulamentar, né? Quem vai dizer quantas pessoas são, não são os trabalhadores que estão preocupados com a sua frente de trabalho, com o trabalho que encontraram, mas sim as empresas que trabalham por aplicativo. Essas empresas, certamente, que com a regulamentação, dirão quantas pessoas existem hoje no sistema. A Prefeitura está preocupada, no caso, está todo mundo preocupado com quantas pessoas são. Nós saberemos quando tivermos a regulamentação. Agora, essa regulamentação não pode ser para tirar as pessoas antes de saber quantas são. Qual é a nossa proposta? É que se houver, e aí nós estamos falando se houver, né, aí um percentual de pessoas que irão trabalhar, exercer esse trabalho, que a gente garanta que os que já estão permaneçam e que gradativamente, conforme as baixas nessas plataformas, no caso por aplicativo, elas vão saindo. Mas não dá para a gente chegar e dizer assim, tantos vão ficar e tantos vão sair. Qual vai ser o critério? Quem vai definir isso? As plataformas? A Prefeitura? É a Câmara Municipal? É disso que nós estamos falando. Estamos falando de futuro. E quando a gente fala de futuro, a gente não pode deixar ninguém de fora. Muito pelo contrário. A gente tem que fazer com que todo mundo que já está permaneça e que garanta que gradativamente a gente faça as modificações. Você me perguntou agora há pouco aqui, como vai ficar daqui a um tempo as pessoas que saírem dessa plataforma, porque logo a economia vai se estabilizar, essas pessoas vão encontrar outras formas de trabalho. Sim. Eu não tenho dúvida disso, mas o certo é que, por enquanto, elas estão comendo,
pagando as contas com essas plataformas. E é isso que nós temos que legislar. É o presente pensando no futuro, logicamente, mas pensando no futuro que vai acontecer. E até aqui a população tem mostrado que abraçou essa forma, né, de trabalho e a forma de trabalhar desses motoristas por aplicativo. E é isso que nós estamos defendendo na Câmara Municipal de Teresina. Assim, um exemplo, nós falamos aqui que um dos pontos cruciais ali é a questão das placas de carro serem de Teresina. Eu até concordo que as placas devem ser emplacadas aqui em Teresina, porque isso gera tributos para a cidade de Teresina, que vão ser feitos novos calçamentos, novos asfaltamentos. Nós estamos falando isso desde o início. Agora nós temos que dar um prazo para que as empresas possam se adaptar. Ó, esse trabalhador que aluga carro, porque em geral essas placas de fora são dos carros que são alugados, né, em concessionárias. Esse trabalhador ele é o mais vulnerável nessa cadeia, porque ele é aquele trabalhador que não tem nenhum carro para trabalhar. Então, ele, qual é a forma que ele conseguiu? Ele tem a carteira de motorista, foi até uma dessas apps, conseguiu lá a condição de alugar um carro, né, e foi até, não sei, alguma dessas concessionárias, né, desses locais que alugam carro, e conseguiu alugar um carro. O carro veio com a placa de fora. Ou seja, nós temos que modificar a lei, né, dessas concessionárias. Aí eu estou falando dessas que alugam carros. Né, que alugam carros. Por quê? Porque não pode o trabalhador ser responsável de alugar um carro e emplacar com a placa de Teresina. Ou seja, tá errado. Tá errado. Não, qual é o sentido que faz? Eu aluguei um carro e vou emplacar esse carro que eu aluguei. O carro não é meu. Quem tem que emplacar ele é o local que alugou, né, que me alugou. Então, nesse sentido, nós estamos querendo um tempo, inclusive, para que essas empresas possam se adaptar. Nós estamos pedindo 2 anos para que possa ter essa adaptação e, a partir daí, então, somente os carros de Teresina possam estar. Nós concordamos que haja um tempo para adaptação. É muito parecido também com outro ponto crucial, já estou entrando aqui nos pontos cruciais, sim, que é a questão da idade dos carros. Né? Em todo o Brasil, quase todo o Brasil, foi aprovado 8 anos. 8 anos de idade limite. Nós sabemos que existe carros com 8 anos que está melhor do que um carro que tem 2, 3 anos. Mas mesmo assim achamos que deve ter um limite. Hoje, por exemplo, os carros taxistas, né, de 6 anos. Nós acreditamos que 6 anos é um tempo razoável. Mas tem que dar um tempo para que esses motoristas possam se adaptar seus carros. Ninguém compra um carro e paga ele em 24 meses, ou seja, em 2 anos. Como é que está no projeto lá? 6 anos com 2 anos de adaptação. 2 anos de adaptação. O que nós queremos? É que possa ser até os 6 anos, mas que tenha pelo menos 4 anos de adaptação. Para aqueles que compraram o carro, no caso, tenha tempo de pagar esse carro e já dar entrada em um outro carro. Nós estamos falando de pessoas que adquiriram um bem, que no caso é um transporte, para prestar um determinado serviço. E que elas não podem ficar prejudicadas por força de uma lei. No todo, no frigir do projeto, seria mais ou menos isso. Seria que nós, como vereadores, o Poder Executivo, nós não podemos, por uma força de lei, prejudicar tanta gente em um momento tão importante do nosso país. Em um momento em que as novas tecnologias chegam, em um momento em que nós temos uma crise e essas tecnologias geraram um emprego e uma renda para milhares de pessoas. Geraram um serviço prestado para milhares e milhares de cidadãos e cidadãs da nossa cidade. Então é mais ou menos isso que nós estamos batalhando na Câmara Municipal. Vereador, o senhor comenta que o impacto dessa chegada dos veículos por aplicativo, né, dos motoristas aqui em Teresina, não gerou um significativo impacto para os taxistas propriamente dito. E sim, tirou pessoas que são insatisfeitas com o transporte público da capital. Em sua maioria. Em sua maioria. Eu queria saber, existe algum estudo que já analisou o impacto da chegada destes aplicativos aqui em Teresina, se com relação aos próprios taxistas também, porque eu só falo sobre tirar empregos de pessoas que estão utilizando os aplicativos, mas também os taxistas, assim que chegou, eles também estavam reclamando que iam perder seus empregos, iam perder sua fonte de renda. Muitos taxistas até mesmo aderiram, né, aos próprios aplicativos por conta dessa facilidade. Eu queria saber se a Câmara de Vereadores ou a mesma Prefeitura de Teresina disponibilizou algum tipo de estudo junto com esse projeto, ou se vocês têm um levantamento sobre o impacto da chegada desses motoristas. Bom, essa é uma boa ideia, né? Nós estamos, inclusive, batalhando em torno dela há muito tempo. Quem tem a tarefa de fazer esse tipo de estudo técnico é justamente o Poder Executivo. E nós esperávamos que, juntamente com o projeto, pudesse ser colocada a justificativa para tal projeto tão diferente do restante do país, né? Mas, de fato, se a gente observar,
né, as pessoas que utilizavam táxi, elas continuam utilizando táxi. Eu posso lhe colocar aqui, no meu caso, no caso da minha família. Em geral, nós utilizamos táxi e utilizamos também o Uber. Nós temos carro, mas continuamos utilizando. Por exemplo, quando as minhas filhas vão para o curso de inglês, ali na Frei Serafim, ela vai, em geral, com o Uber, né? A gente chama e ela vai com o Uber. Quando a minha esposa sai do shopping, em geral, com as compras, ela vai de táxi, porque já está à disposição. Ou seja, são dois serviços, inclusive, distintos, entendeu? A sua clientela. Agora, se nós, por exemplo, dentro do projeto lá, eu até alertei aos taxistas sobre isso. Estou alertando algumas coisas há algum tempo. Por exemplo, se nós tivéssemos regulamentado esse projeto ainda no ano passado, quando nós iniciamos essa discussão lá na Câmara, e esse era o nosso intuito. Porque o senhor estava me dizendo que apresentou também um projeto nesse sentido. Né? Exatamente. Inclusive, chamamos uma audiência pública. Nós teríamos, naquele momento ali, regulamentado um projeto com 800 motoristas por aplicativo na cidade de Teresina. Né? Eu já alertava, se ficar para o ano que vem, nós teremos 1.500. Nós temos hoje 7.000. Né? Ou seja, e a dificuldade de debater é ainda maior. É ainda maior. Então, é isso que nós estamos alertando. O que eu estou colocando? É que se nós tivermos aí, né, uma personalização, que no caso está lá no projeto, por adesivo no carro, as pessoas aí sim vão... O cara está fora da plataforma. Está fora da plataforma, ele não está a serviço. Uhum. Mas ele passou ali numa rua que foi buscar a esposa, foi fazer alguma coisa e está lá o adesivo. O cidadão deu a mão, né, acenou, ele dificilmente não vai parar para pegar aquela corrida. Né? Isso é legal? Mas isso pode acontecer. Isso já está acontecendo em outras cidades do país. Né? No caso, padronizaram os carros por aplicativo e acabou gerando uma dificuldade, porque aí sim eles vão começar a tirar a clientela dos motoristas, no caso de táxi e de mototáxi. Então, para que não haja e que cada um tenha a sua clientela, nós estamos alertando para essa questão que existe também dentro do projeto, que certamente vai prejudicar aos taxistas, aos mototaxistas, no que diz respeito a essa questão do mercado. Aqui nós não estamos falando de uma disputa de mercado, de táxi, de mototáxi, de motorista por aplicativo. Nós estamos falando, na realidade, de pessoas que encontraram para trabalhar e de pessoas que estão abraçando em nossa cidade. Aí eu posso colocar que, pelo que eu ando na rua, e eu acho que você também, assim como todos e todas as cidadãs e cidadãs da nossa cidade, sabe? A população abraçou esse tipo de serviço. Eu acho que não foi só aqui em Teresina, foi no mundo todo. E cabe ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo regulamentá-lo, mas regulamentá-lo de uma forma que não venha a tirar, a massacrar esses trabalhadores e essas pessoas que utilizam desse serviço. Já finalizando aqui nossa entrevista, como é que está esse projeto lá na casa? O que deve se esperar para esta semana de discussões? A gente já está próximo do recesso também, né? Olha, como eu havia lhe falado anteriormente, esse projeto acabou de passar pela Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal. Ele agora segue para a comissão que eu presido, que é a Comissão de Planejamento, Transporte e Acessibilidade. Nós vamos fazer uma análise durante essa semana e certamente na próxima semana, até a próxima semana, nós teremos ele em primeira votação na Câmara Municipal. Existe lá uma solicitação feita pelo DIJA, né, um requerimento feito pelo vereador Dudu e por mim, para que haja uma última discussão entre a primeira e a segunda votação. Mas o fato é que na comissão onde ele está hoje, para onde ele vai hoje, será votado amanhã, na comissão de transporte da Câmara, né? Iniciará a discussão amanhã e eu tenho quase certeza que até terça-feira da semana que vem ele já estará para a primeira votação. Conversei, inclusive, hoje mesmo com o vereador Dudu, mantendo um acordo que nós fizemos com alguns vereadores da base do prefeito que solicitaram que a gente pudesse encaminhar o mais rápido possível. Nós não temos problemas em debater essa questão, nós só queremos poder exaurir toda e qualquer forma de discussão para que possa chegar a plenário, né, dando a facilidade dos vereadores de, primeiro, serem o mais independente possível no que diz respeito ao povo. Acho que o povo merece essa independência. E segundo, ter a altivez de legislar
de cumprir a missão que fomos investidos pela população, que é de, com muita altivez e com muita independência, darmos uma resposta positiva para a maioria da população da nossa cidade. Ok, vereador, então muito obrigada por ter vindo debater esse assunto aqui com a gente, conversar, esclarecer o internauta do 180 graus. Essa é a nossa tarefa. Muito obrigado também pelo espaço, tá bom? Essa entrevista fica aqui disponível na página do 180 graus no Facebook, também vai ser disponibilizada no portal e no nosso canal no YouTube. A gente volta amanhã. Até mais!